Oi, gente, tudo bem? Então vamos falar agora sobre os ângulos, né? O ângulo a seguir aqui, ele é formado por duas semi-retas, mas pode ser também um segmento de reta. Com a mesma origem, então, eu tenho aqui o ponto O é a origem da semi-reta A, o ponto O é a origem da semi-reta B, e aqui, ó, né, eu tenho o ângulo dessas duas semi-retas, que pode ser representado por uma letra do alfabeto grego, ou também ele pode ser representado dessa forma aqui, né? A gente usa lá o segmento A, B, e a origem, que é o próprio ângulo aqui, a gente coloca no meio com um acentinho circunflexo. Então, o ângulo ele pode ser representado dessas duas maneiras. Utilizamos como referência aí, né, a circunferência. 360 graus é um giro completo, 180 graus é uma meia volta, enfim. Tem um instrumento aí muito utilizado, que auxilia na medição do ângulo em graus, né, que é o transferidor. Então, a gente tem esse tipo de transferidor, que é de 360 graus, e o transferidor de 180. Se vocês tiverem o transferidor em casa, coloca aí do ladinho para vocês poderem utilizar para fazer os exercícios. Caso vocês não tenham transferidor, tem alguns que a gente consegue utilizar pela internet também, né? Alguns aplicativos, até no celular também. Bom, o transferidor ele tem a linha aqui, que é o limo, a linha de fé e o centro. Eu já demonstro melhor para vocês, ó, vou voltar só um pouquinho aqui. Se vocês forem analisar, vocês têm aqui, ó, a medida do ângulo começando da direita para a esquerda, ó, 0, 10, 20, isso aqui são os graus. Então, se eu tiver um ângulo que vem daqui, né, até aqui, ele tem 30 graus, ele tem 40, 50, enfim. E também eu posso fazer a medição da esquerda para a direita, ó, por isso que tem números da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. A mesma coisa aqui no de 360. Então, sempre que eu for fazer a medida usando o transferidor, esse meinho aqui, que a gente chama de centro, eu vou colocar ele sobre o ponto, a origem lá do meu ângulo, certo? E essa linha de fé, ela tem que estar sobre um dos segmentos que eu vou medir, né? E aí, por exemplo, se eu tivesse um outro segmento aqui, fechando com a origem, eu poderia analisar por onde está passando esse segmento. Se eu tivesse o segmento aqui, ó, por exemplo, deixa eu só pegar o marcador, ó. Vamos supor que eu tenha aqui um segmento, né, que vem cruzando aqui a origem, né, ó, e eu tenho aqui a minha outra semi-reta. Então, eu vou analisar, se ele estiver aqui, eu posso dizer que o meu ângulo tem 60 graus, ok? Existem alguns tipos de ângulos, que é o que nós vamos ver agora. Eu tenho aqui, ó, o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, qualquer quadrilátero, né? Então, quadrado ou retângulo, né? Nós temos aí um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Olha aqui, né? Ângulo de 90 graus, olha lá como é que é feita a medição. Então, ó, esse ângulo aqui seria um ângulo de 90 graus e ele pode ser representado por esse símbolo aqui, ó, esse quadradinho com pontinho no meio. Então, sempre que vocês virem alguma figura plana aí com esse símbolo, quer dizer que ele é um ângulo reto, né? Ó, o próprio nome diz reto, olha aqui. Depois a gente tem o ângulo nulo, né? Na verdade, que é um segmento de reta, uma reta, ela não tem ângulo. Nós temos o ângulo agudo, que são ângulos menores que 90 graus. Então, por exemplo, 90 graus é ângulo reto. 89 já é um ângulo agudo, tá? Então, de 0 a 89 é o ângulo agudo. Depois, a gente tem o ângulo obtuso, que possui medida maior que 90 e menor que 180. Então, se eu tiver lá um ângulo de 91 graus, já é o ângulo obtuso.
Se é um ângulo de 179, ó, ele é menor que 180. Então, 179 ainda é obtuso. Aí, se ele medir certinho lá 180 graus, ele é um ângulo raso. É igual ao ângulo reto, né? O ângulo reto mede 90 graus. Ângulo raso mede 180. É o ângulo de meia volta. E, por fim, o ângulo de uma volta, que possui a medida igual a 360 graus, né? É denominado ângulo de uma volta.